Professora Tabita aqui com você para essa aula, terceirão da mediação tecnológica. Que prazer todo tempo estar com você, viu? Ó, nós estamos aí na aula 18.1, que é a nossa aula de revisão, né? Revisão geral, é isso mesmo. Então, essa aula, tá? Vai te dar um apanhado do que você precisa focar um pouco mais, certo? Se você perdeu alguma, se você dormiu, cochilou, não sei, se distraiu, né? Você foi ouvir o canto do passarinho, sei lá, ou foi ouvir a conversa do colega, você tem que prestar atenção. E agora a gente tem que perder tempo para ir passar para ela. Vamos lá? Aula 18.1, revisão geral. Joga na tela. Então, olha só. Nessa aula nós vamos falar, tá? Sobre revisar, né? Primeira lei de Mendel, ou monohibridismo. Segunda lei, ou de hibridismo. Falar um pouquinho sobre a genética e a probabilidade, extensões mendelianas, falar sobre as genealogias, como é que a gente faz a leitura, como é que a gente faz a observação, dessa genealogia, tá? A herança dos grupos sanguíneos em relação ao sistema ABO e RH. E a herança sexual, beleza? Então, na aula 4.1, que é a primeira lei de Mendel, ou Mendão, né? Mendel foi um carinha extremamente perseverante, persistente e que teve uma visão de águia no tempo dele, não foi? Então, a gente fez uma breve introdução, falando das características principais desse experimento e o objetivo da lei de Mendel. E o que a gente teve, então, aqui? Esse Mendel, ele fez o cruzamento, ele teve uma belíssima ideia de trabalhar, selecionar espécies de plantas, no caso, Apis sativum, né? São ervilhas, e essa ervilha tem um ciclo de vida curto, ele consegue fazer assim, né? Em pouco tempo ele consegue ter os descendentes, ou seja, a formação das sementes. Essa planta permitiu com que ele obtivesse uma geração pura. O que seria isso, professora? A geração pura vai ser aqueles que não vão ter, né, nenhuma alteração nos seus descendentes. Todos os descendentes vão manter as mesmas características dos seus genitores. Então, quando a gente vê o pezinho aqui, é exatamente disso, tá? De geração pura. Vamos botar o pezinho aqui de novo. Cadê o pezinho? Aí. Caneta, funciona a canetinha, aí. Então, ele pegou ervilhas puras, mais uma característica, que era a cor da semente, tá bom? Cor da semente. Por isso é chamada de monohibridismo, porque ele escolheu primeiramente trabalhar com uma para poder entender bem como é que era o processo. E aí ele fez, tá, o cruzamento dessas puras e obteve na primeira geração 100% de ervilhas que eram também com a mesma característica, tá? Ervilhas amarelas. Aí o que ele viu? Poxa vida, sumiu a verde, né? Pegou esses dois indivíduos dessa reprodução F1 e fez o processo, permitiu que elas realizassem a autofecundação. O que aconteceu? Nessa geração você já teve uma variedade, tá? Você tinha 3 com a característica lá, né, da F1 e uma somente com a característica lá da primeira, ó, que estava aparecendo lá, que tinha desaparecido. Então, Gregor Mendel conseguiu estudar e elucidar para a gente como é que se dava esse transporte, né, essa transferência de características. Mas ele só conseguiu isso porque, primeiramente, ele fez uma escolha bem apropriada, tá? E fez com que esse material pudesse ser estudado por um longo tempo, por causa das sementes. Escolheu plantas que produziam essas sementes que poderiam ser estocadas e estudadas a longo prazo, tá bom? E aí a gente lembra, né, na primeira lei de Mendel, que a gente usa um quadro, que a gente vai falar dela agora. E esse quadro é o quadro de Pinet, né, onde a gente faz a distribuição dos cruzamentos em relação aos gametas que estão sendo trabalhados. A segunda lei de Mendel, o que vai mudar, professora? Agora, em vez de trabalhar com uma característica, só a cor da semente, só a posição da flor no caule dessa
planta, ou só a textura dessa semente, ou a cor da vagem dessa semente. Ele selecionou 2 características, começou a estudar mais de uma, né? 2 ou mais do que as 2. Então, nesse processo, ele pegou também, tá? Os descendentes lá puros e tal. Pegou desses puros, ele obteve a geração F1. Na geração F1, ele, ó, você pode observar aqui, ó, que ele tem 2 características, tá bom? Então, esse aqui é um parzinho de gene, esse aqui é outro parzinho de gene, um oriundo da mãe, o outro oriundo do pai, tá? Lembrem-se disso. E aí, quando ele fez esse processo de cruzamento dos híbridos, né? Os híbridos são aqueles que são gerados a partir dos puros lá, tá bom? Que aí eles são heterozigotos. Por que heterozigotos, professor? Olha, ele tem um Vzão, tem um Vzinho, tem um Rzão e tem um Rzinho. Os genes não são iguais, por isso são heterozigotos. E aí ele coloca nesse quadro de Pinet e aí ele faz a formação dos gametas, tá bom? Como é que forma, professor? Eu já esqueci. Esses gametas são oriundos daqui, gente, ó. Tá? Então, vocês vai sempre que ter um de origem paterna, outro de origem materna. Só que agora você está trabalhando com 2 genes. Então, cada característica, por exemplo, cor da semente é amarela e textura rugosa vai ter que estar presente aqui, ó. Tá? Em cada um desses gametas formado a partir desses indivíduos. Como eles são iguais, você vai ter a mesma forma aqui para essa segunda coluna. E aí você vai fazer o cruzamento. A gente não vai fazer os cruzamentos todos aqui. Deixa eu colocar logo aqui todos. Vamos lá preencher esse quadrinho. Como é que eu faço isso aqui, professora? Eu uno os pares, ó. Vzão com Vzão, Rzão com Rzão, Vzão com Vzão, tá bom? Rzão com Rzinho. E eu vou unindo esses pares, fazendo os cruzamentos ali. Aí, o que ele obteve? O seguinte, ele obteve 9 sementes com a característica lisa em amarela. Ele obteve 3 com a característica amarela e rugosa, que era uma característica dominante como a recessiva. 3 com verde lisa, ou seja, uma característica também dominante com uma recessiva. E obteve a sementezinha, um só, com as 2 características recessivas. Aqui, ó. E aí, com isso, ele conseguiu descrever e elucidar todo o processo de reprodução, então, aí, desses cruzamentos. Vamos embora. E aí, a gente falou também na aula 6.1 sobre a genética e probabilidade, onde a gente viu essas regrinhas aqui, ó, regra do ou do E, onde a gente utiliza na do ou a probabilidade dos eventos acontecerem, mas como eles são excludentes, você faz essa probabilidade, a proporção de um evento acontecer, somado à probabilidade do outro acontecer. E na regra do E, eu vou usar a multiplicação desses eventos, porque eles não se excluem, tá certo? E aí a gente fala também dos eventos aleatórios que vão ser independentes. Vamos lá? Dentro desse quesito, a gente falou sobre a questão da probabilidade de um casal ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho com o sexo, apresentando o sexo feminino ou masculino. E a gente viu que essa probabilidade ela é igual para ambos os sexos. 50% para essa possibilidade de nascer uma menina, 50% para nascer do sexo masculino. Independe de quantos filhos a pessoa vai ter. Ok, nas extensões mendelianas nós falamos sobre essas heranças, né, autossômicas, as ligadas ao sexo e as restritas ao sexo. Então, as autossômicas são aquelas que estão associadas aos cromossomos que não são sexuais, tá bom? Quando a gente fala de características aqui, ó, ligada ao sexo, a gente está falando lá dos cromossomos XX ou XY. Aí, no caso aqui, ligada ao sexo, vai estar associado ao cromossomo X e a restrita ao sexo ligada ao cromossomo Y, tá certo? Na interação gênica, você vai ter 2 genes localizados em cromossomos diferentes se unindo e formando essa característica. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide? Olha lá. Então, você tem aqui ó, um parzinho de cromossomos e o outro parzinho de cromossomos. Aí você tem a união desse gene com esse gene, que não são dos cromossomos homólogos, tá? Porque esses são os homólogos. Eles estão em cromossomos diferentes, mas eles vão determinar uma característica, tá bom?
E aí a gente viu ali a questão das cristas dos galos. Na epistasia, você tem a possibilidade de um gene agir de forma epistática, onde ele vai inibir a ação de um gene chamado de hipostático. E nisso, o que vai acontecer? Olha lá, você tem aqui ó, o parzinho de cromossomos. Então você tem esses genes que são homólogos determinando uma característica. O gene azul é dominante. Aí você tem esse outro aqui, esse outro homólogo, também um dominante e um recessivo. Só que o que vai acontecer? Um deles pode agir sobre o outro dominante, que está no cromossomo homólogo, que não é o seu, e aí inibir a ação desse gene. E aí essa característica que não poderia aparecer, que não iria aparecer porque se trata de um fator gene dominante, agora em recessividade ele vai conseguir aparecer, tá bom? Vamos lá então. A aula 8, nós falamos sobre as genealogias ou heredogramas. Deixa eu ver aqui um negócio, rapidinho. Eu acho que eu pulei alguma coisa, né, galera? Sim, a epistasia. A epistasia é quando você tem os genes epistáticos, perfeito. A pletropia que eu estava deixando batida é quando você tem um gene que vai determinar características diferentes, distintas no mesmo indivíduo. E aí a gente tem aquela síndrome lá do Marfan, né? Onde o indivíduo vai ter os membros alongados, as mãos grandes, como se fosse uma aranha, tá bom? Agora sim, vamos voltar lá. Ok. Então, quando a gente fala em analisar essas características, tá? A gente utiliza para isso os heredogramas. Nesses heredogramas, você vai identificar se se trata de uma herança autossômica, se ela é dominante ou ela é recessiva, se ela está ligada ou não ao sexo, ou se ela está restrita ao sexo, tá bom? E aí, observando esses heredogramas, você consegue fazer essas inferências. Então aqui, você vai ter a herança autossômica, onde você tem uma distribuição, presta atenção, o quadrinho representa o homem e a bolinha a mulher. Então, as autossômicas que não estão ligadas ao sexo, lembra do cariótipo, onde você tem os 23 pares de cromossomos, os 22 representam esses que são autossômicos e o parzinho 23, que é o que vai determinar o sexo, o XX ou XY, tá? Então, na autossômica, você vai ter tanto a doença ou a herança sendo passada para mulheres quanto para homens, certo? E a proporção disso na dominante é bem maior do que na recessiva. E outra característica da autossômica vai ser sempre o genitor afetado por essa herança, tá? Essa doença, enfim. Ligada ao sexo, que a gente sabe que está ligado ao cromossomo X, perfeito? Você vai ter também essa diferença de dominância, tá certo? E aí, esse indivíduo também vai ter, né, não obrigatoriamente, como na autossômica, um dos seus genitores também afetado pela doença. Aí a gente tem aqui o daltonismo e a hemofilia como uma representação dessa herança ligada ao sexo. E a restrita ao sexo é a mais tranquila para você observar e você afirmar que se trata disso. E também chamada de holândrica, onde você vai ter somente os homens afetados, porque ela está restrita ao cromossomo Y, e é ele que determina, então, se é masculino ou feminino, tá? Macho ou fêmea. Vamos lá? Em relação à herança dos grupos sanguíneos, sistema ABO ou RH e RH, nós falamos sobre os alelos múltiplos, fator RH, sistema ABO e a eritroblastose fetal. Então aqui, o Landstern, né, ele em meados de 1800, 1900, ele fez um trabalho, tá, onde ele pegou um sangue e colocou com o plasma de um outro componente sanguíneo. E aí ele viu que aglutinava, coagulava esse sangue. E aí ele fez a inferência de que tinham esses 4 tipos de grupos sanguíneos, perfeito? O grupo A, B, O e AB. E aí no A você vai ter, tá? Antígenos A, né? Anticorpos
Não vai dar para colocar tudo, né? B, tem que ser diferente, senão aglutina. Aí aqui você vai ter antígenos B, tá aqui, e anticorpos A. E aqui, professora, aqui eu vou ter antígenos, aliás, eu não vou ter antígenos, né? Sem antígenos, e aqui eu vou ter anticorpos A e B. Certo? E aqui é o contrário. Eu vou ter os antígenos A e B e não vou ter anticorpos. Então, com isso, eu consigo ver que esses indivíduos no tipo AB, eles são chamados de receptores universais. Eles podem receber todos os tipos sanguíneos, inclusive dele mesmo. O O, ele é chamado de doador universal. Por quê? Pelo fato dele não ter antígenos, ele consegue receber e não ter problema nenhum com nenhum tipo de sangue, né? Então, ele vai doar para todos eles, inclusive para ele mesmo. O do tipo B, professora, só pode doar para ele mesmo e vai receber do O. E o A, a mesma coisa, tá bom? E aí, também a gente tem o estudo do fator RH, que também foi descoberto, onde eles perceberam que algumas pessoas tinham esse fator, por isso chamado fator RH positivo, e aqui a gente lembra de uma doença chamada de eritroblastose fetal, onde o homem é fator RH positivo e a mulher fator RH negativo, tem uma criança com fator RH positivo, igual o pai. A primeira gestação, o que vai acontecer? Essa mulher vai começar a produzir anticorpos e aí esses anticorpos vão estar no seu sangue. Quando ela tiver a sua segunda gravidez, o que vai acontecer? Se esse filho também for RH positivo, os seus anticorpos vão começar a combater esse bebê. E ela podia, né? Que hoje em dia tem como você utilizar medicamentos para poder driblar isso aí, tá? Graças a Deus. Mas logo no início, muitas crianças morriam com anemia profunda, porque o sangue da própria mãe combatia o sangue do bebê, tá? As heranças sexuais, né? A gente falou também sobre essa determinação do sexo, a gente viu que esses cromossomos, lá no parzinho 23 do cariótipo, eles vão ocasionar deficiências como o daltonismo, a hemofilia e várias outras relacionadas aí com a determinação do sexo. E aí a gente viu que esses cromossomos, eles são heterogaméticos. Por quê, professora? Porque esse aqui é o X, esse aqui é o Y e eles são bem diferentes. Isso vai acarretar, galera, no seguinte: quando eles vão ter similaridades, né? Compartilhamento de genes nessa estrutura. Porém, aqui, eles não têm, o Y não vai ter genes para compartilhar essa estrutura do cromossomo X. Por isso a gente tem as heranças ligadas ao sexo, que são as associadas ao cromossomo X, e as restritas, porque vão estar nesta região aqui do cromossomo Y, que não tem o seu equivalente lá no cromossomo X. Perfeito, galera? Então, quando eles são XY, heterogaméticos. Quando eles são XX, homogaméticos. E aí tem a probabilidade da frequência desses indivíduos que tanto para macho quanto para fêmea, tanto masculino quanto feminino, serem a mesma coisa. Perfeito? Olha aqui para mim. E aí, tchum, pareci. A gente termina aqui, tá bom? Essa unidade, né? E a gente fica aí para a avaliação, tá certo? E aí, Deus o livre, você não for bem, a gente se vê de novo na aula de recuperação, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau!